Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler dois textos da palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, o verso 6. E Apocalipse 1:8. Eu quero falar hoje sobre Deus, o Alfa. Deus, o primeiro. Nós vamos ler dois textos. Estaremos compreendendo-os. Aleluia. Isaías 44:6. A palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 1, e o verso de número 8. Apocalipse, o início do livro que encerra a história da humanidade, história da redenção. Jesus se apresenta da mesma maneira. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Você pode dizer amém também? Aleluia. Irmãos, nós estamos hoje no nosso primeiro culto do ano, culto de primícias. E nós estamos aqui para enfatizar, como esse texto nos mostra, para reafirmar. Porque quando nós lemos toda a Escritura, é recorrente em toda a Bíblia, textos como esse, que querem reafirmar, enfatizar, simbolizar a importância, a posição e o status de Deus como primeiro e único na nossa vida. Isso tem que ser uma realidade. E os escritores, tanto hebraicos como no grego, eles usam algumas palavras para expressar isso. Então, quando nós lemos o texto em Isaías, que diz que o Senhor o primeiro, no alfabeto hebraico, ali a primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph, diga Aleph. É como se fosse um X um pouco deformado. E essa palavra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, na numerologia hebraica também simboliza o número 1, apontando que Deus é o número 1, e Ele deve ter a primazia de ser o primeiro, sempre, em todos os momentos. Isso é na língua hebraica, que está escrito no Antigo Testamento. Quando nós nos voltamos para o Novo Testamento, se você não se lembra, o Novo Testamento ele é agora escrito não mais em hebraico, mas na língua grega. E nós vemos a mesma ênfase, a mesma importância, a mesma preocupação. Porque a letra que vai simbolizar ali, a letra que vai ser usada é a letra alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego. Por isso que você vai ver em alguns textos dizendo que Deus ele é o alfa e ele é o ômega, ou seja, ele é o primeiro e ele é o último. E a letra que representa no alfabeto grego é alfa. A tradução literal de alfa é origem. Ao explicar e ao falar rapidamente sobre isso para os irmãos, o que eu quero deixar claro é que você entenda, né, que essa simbologia nos alfabetos apontam para Deus como sendo o primeiro, o único, o originador de todas as coisas. Amém, irmãos? Então, é importante que nós entendamos esse contexto, porque há uma batalha espiritual constante nas nossas vidas. E a prioridade do inimigo das nossas almas, a prioridade do diabo, irmãos, é nos afastar de Deus. Essa é a luta dele constante. Mas ele não consegue nos afastar de Deus sempre. Por quê? Porque nós não dependemos das nossas mãos para segurar em Deus. É Deus que nos segura. Porque se dependesse da minha força, né, da minha espiritualidade, de eu cumprir todos os mandamentos, e eu permanecer firme em Deus, então eu cairia. Porque estaria segurando a Deus com as minhas mãos. Mas é Deus que nos segura nas suas próprias mãos, e que nos mantém firmes. É a sua destra que nos sustenta, diz Davi. Por isso não caímos, é a sua graça. Por isso que a palavra de Deus vai dizer,
Paulo vai dizer, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 38. Nada pode nos separar, porque é Ele que nos segura. É a sua força, é a sua mão. Se você está aqui, assim como eu, não podemos nos gloriar nada em nós, porque é o Senhor que nos trouxe aqui. É o Senhor que nos sustenta. Amém? Só que existe uma estratégia maligna no mundo espiritual. Uma vez que o inimigo das nossas almas, ele não consegue realizar dessa maneira, ele tenta fazer com que nós mesmos, de maneira imperceptível, displicente, às vezes desapercebida, nós venhamos a tirar Deus dessa posição, desse estado, deste lugar que é só dele, o lugar de primeiro. Então, Satanás ele tenta por diversos meios, fazer com que nós mesmos tiremos essa primazia de Deus na nossa vida. Eu não sei se você já reparou, mas os dias estão assim. Existem mil maneiras de nós ficarmos entretidos, envolvidos com tantas coisas interessantes para nós. E que vai passando-se os dias e parece que Deus vai deixando de ser o primeiro na nossa vida. Talvez não em todas as áreas, mas em algumas áreas específicas. Então, a palavra de Deus, lá em Deuteronômio, quando o povo vai entrar na terra prometida, Deus faz uma alerta para o povo. E essa alerta é sobre a idolatria. É sobre não esquecer de Deus. É sobre não deixar Deus de escanteio. É não tirar Deus do seu primeiro lugar. Então lá em Deuteronômio capítulo 8, a palavra de Deus diz assim, antes do povo entrar na terra, um alerta para a nova geração que ia entrar na terra, ele diz assim, cuidado, para que não te esqueças do Senhor teu Deus, e siga outros deuses aqui é ídolos, para os servires e prestarem cultos a eles. Asseguro-lhe hoje que sereis exterminados. Olha que palavra firme. Perecereis do mesmo modo que as nações que o Senhor vai destruir à vossa frente, por não ter desobedecido à voz do eterno Deus, que é o primeiro. Então, a nossa grande preocupação nesses dias é guardar este lugar de Deus no nosso coração e na nossa vida. Para não sermos envolvidos com tantas coisas, e eu sei que você teve uma percepção muito clara nesses últimos dias, de Deus ir perdendo lugar, e perdendo espaço na sua vida. Porque é assim que acontece. À medida que caminhamos, a tendência natural é irmos nos esquecendo de Deus. À medida que nos esquecemos de Deus, erguemos ídolos no nosso coração, para preencher esse vazio existencial, porque um lugar foi deixado, agora precisa ser preenchido. E para preencher, muitas vezes nós erguemos, sem perceber, ídolos na nossa vida. E aí nós, nessa ausência de Cristo, com a constituição de ídolos na nossa vida, vem uma destruição. Vem problemas muito sérios. Por isso que é muito triste, às vezes nós vemos como cristãos, como os filhos de Deus estão sofrendo coisas que você fala assim, não era para estar assim. Não era para viver dessa maneira. Não era para estar acontecido dessa forma. Porque os ídolos, eles são imperceptíveis, eles são sutis. O provérbio fala que eles são como raposinhas que vão pouco a pouco corroendo ali a plantação. E esse é o grande, acho que a maior batalha de todos nós, é guardar o nosso coração de ídolos desse tempo, ídolos modernos. Porque como cristãos, como os filhos de Deus, nós temos clareza que não devemos idolatrar a imagem, não devemos idolatrar a imagem e qualquer coisa desse tipo. Porém existem outros ídolos aí, que estão constantemente sondando o nosso coração, para que nós tiremos Deus do centro, do primeiro lugar, e eles possam assumir esse lugar em nosso coração. E infelizmente existe ídolos modernos. Por exemplo, alguns que eu posso mencionar. Hoje, para muitos crentes, eu não falo nem para o mundo, eu falo para os crentes, os filhos de Deus. O sucesso, e o sucesso como o mundo ensina, o sucesso como o mundo prega, se tornou um ídolo no coração de muitos crentes. Cristãos que, se não tiverem aprovação, se não tiverem likes, se não tiverem curtidas, eles ficam maus na sua alma.
Isso mostra que um ídolo se estabeleceu no coração. E nós devemos guardar prazer. Para quantos filhos de Deus o prazer, o hedonismo, acima de tudo, não se tornou um ídolo? É a sua busca máxima, é o que ele mais quer, viver, quero ser feliz, quero curtir a vida. Ah, como é triste ouvir isso, né? Uma felicidade que não existe, ensinada pelo mundo, mas que os crentes buscam porque aquilo se tornou um ídolo em seu coração. A felicidade. Então isso se torna ídolos, prazer de todo tipo. Vícios. Por quê? Porque Deus foi tirado de um lugar central, do primeiro, e ídolos foram estabelecidos. João Calvino já dizia, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. É uma fábrica de ídolos. E nós devemos nos guardar. E a palavra do Senhor para nós nesta manhã, para que comecemos bem este ano, a primeira coisa, guardem-se dos ídolos. Eu tenho que ser o primeiro, e eu tenho que ser o único. É uma palavra direcionada pelo Espírito. Porque qualquer coisa que devotamos, irmãos, isso é muito sério. Porque qualquer coisa que devotamos mais tempo e atenção do que ao Senhor Jesus, do que ao Espírito, do que às Escrituras, é idolatria. É tirar Deus do primeiro lugar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Esses dias os meus devocionais têm sido no livro do profeta Ezequiel. E é incrível como nos primeiros capítulos Deus ele é tão intolerante. E ele é tão firme para com o seu povo no que diz respeito a qualquer tipo de idolatria, rebeldia. Deus leva a sério isso, irmãos. E embora nós vivamos um tempo que sabemos que a graça de Deus está manifesta sobre nós, jamais, em hipótese alguma, o Senhor deve deixar de ser o primeiro na nossa vida. Se você crê nisso, diga amém. Então, quando nós olhamos para esse quadro, cada vez que Deus perde esta posição na nossa vida, irmãos, de ser o primeiro, cada vez que Ele perde esse status no seu dia a dia, no seu tempo, nas suas finanças, no seu casamento, na sua família, ídolos vão tomar o lugar. O diabo vai ganhar terreno, o diabo vai ganhar espaço ali. E deixa eu falar para você, a única coisa que pode nos manter protegidos das artimanhas do diabo e deste mundo, é que Deus permaneça no lugar que é dele, o primeiro na nossa vida, o lugar central. Deus está nesse centro de autoridade das nossas vidas, comandando, é o que nos guarda, é o que nos protege, é o que nos dá descanso, amém, amados? É preciso que nós entendamos isso. Nós estamos vivendo um tempo em que você olha ao redor e você percebe, se você tiver um mínimo de clareza mental, lucidez, você vai perceber a degradação moral e os tempos espirituais que nós estamos vivendo. Rebeldia, com ideologias de feminismo, leis para o aborto, ideologias de gênero, demonização do homem como chefe da família, como sacerdote, banalização do casamento e todo tipo de mal. Como que surgiu isso? Quando que começou isso? Isso começou principalmente no seio de um país e de um continente que conheceu a Deus, que serviu a Deus, que viveu avivamento, que viveu restauração. A Europa, os Estados Unidos, que viveram tempos de plenitude em Deus, mas que por algum momento da história eles se perderam e pouco a pouco Deus foi sendo tirado do centro, Deus foi deixando de ser o primeiro. E aí nós chegamos agora, América Latina, Brasil, os países aqui, estamos vivendo da mesma maneira. Frutos desse distanciamento em que Deus foi tirado do lugar de primeiro. Alguém, no momento da história, decidiu na sua vida diária, na sua casa, não orar mais, não ler mais a Bíblia, decidiu que Deus não precisaria mais ser o primeiro, que Deus não tinha mais necessidade de ser o centro, a prioridade das suas vidas. Isso se começou na família, se espalhou pelas esferas sociais e políticas, e hoje nós vivemos a sociedade que nós estamos vivendo, porque um dia alguém decidiu que Deus não deveria mais ser o primeiro na sua vida. Olha como é sutil isso. Então, a palavra é que nós devemos guardar o nosso coração. Deus, seus princípios, seus valores, a sua palavra.
Deus não pode deixar de ser o primeiro, Ele não pode ser deixado de escanteio. Porque todas as vezes que fizermos isso, na nossa vida, ou em qualquer área da sua vida, você vai ver, aquela área da sua vida vai mergulhar em trevas. Talvez você está aqui, e você aparentemente está bem, você serve ao Senhor, mas tem alguma área da sua vida, que você percebe que está patinando, que está sofrendo, que não avança, que não rompe. Eu queria convidar você a sondar isso, a especular isso. Será que naquela área da sua vida, Deus não deixou de ser o centro? Deus não deixou de ser o primeiro? Sabe, irmãos queridos, igreja amada do Senhor, milhões de crentes, milhões de pessoas que se declaram cristãos, vão aos cultos, vão às células todas as semanas, mas sabe o que é triste? Na sua vida prática, na sua vida diária, cotidiana, Deus não tem a prioridade. Deus não é mais a prioridade. Então isso serve de alerta. Deus já não é mais a prioridade financeira em muitas famílias. A prioridade, quando chegam os recursos na sua casa, às suas mãos, de quem que é? Qual que é a prioridade da sua vida? Quando Deus abençoa você com recursos financeiros. Será que Deus é o primeiro ou Deus é o último? Que fica por último e pega o que sobra, e recebe o que sobra. Nós temos ensinado a igreja no decorrer desses anos, não é uma regra, não é um mandamento, mas temos ensinado sobre as premissas. É uma forma de nós colocarmos Deus no primeiro lugar nas nossas finanças. Esses dias são dias de primiciarmos financeiramente também ao Senhor. Essa é a maneira de nós evidenciarmos a primazia de Deus na nossa vida, nessa área. Sabe, irmãos, nós estamos há um ano, nesse começo de ano, nós temos muito o que fazer para o Senhor, há muito trabalho a ser feito como igreja, muitas batalhas. Mas sabe, quando o nosso coração está no Senhor e Deus é a prioridade, nós não vamos buscar apenas em métodos, em estratégias. Não, nós vamos nos voltar para o Senhor e saber do Senhor qual é a vontade dEle. O que o Senhor tem para a minha célula este ano? O que o Senhor tem para o meu ministério? Qual que é a vontade do Senhor para o meu chamado este ano? Isso é colocar Deus em primazia. Então, são atitudes simples que nós podemos tomar para não fazer com que Deus perca esse lugar de primazia na nossa vida, irmãos. Eu tenho aprendido com o tempo e com as lições da vida, quebrando a cara, que é necessário orar para tudo que for fazer. Exatamente tudo. Exatamente tudo. Porque Jesus orou para tudo que Ele ia fazer. Jesus não fez nada sem antes orar e buscar uma direção de Deus para o seu ministério. Tive uma experiência muito maravilhosa esses dias, porque eu oro até para literaturas que eu preciso ler, aquilo que eu preciso estudar. Eu falo, Senhor, me direciona, o que eu preciso estudar, o que eu preciso ler, o que eu preciso estar inteirado. E eu tive uma experiência, eu estava orando, buscando, Senhor, eu preciso muito de um livro muito bom para me ler, e eu não sabia qual. E eu fui na casa de um irmão, muito abençoado, e ele tinha um livro lá jogado na prateleira. E eu perguntei para ele, você leu esse livro? Ele falou, não, não li ainda, então empresta para mim que eu vou ler. Ele falou, não pastor, é seu, pode levar. E eu ganhei um livro. E tem sido uma experiência maravilhosa para mim. Como Deus tem falado comigo. Sabe, coisas simples, mas que nós precisamos da direção de Deus. Nós precisamos da orientação do Senhor. Nós teremos agora nesse início do ano, os próximos dias serão os dias de jejum. Serão dias de consagração. Queremos começar o ano com tudo, acelerando. Mas sabendo sempre debaixo de uma direção do Senhor, buscando do Senhor a vontade dEle para nós como igreja. Isso é colocar Deus em primeiro lugar, amém, irmãos? Eu pergunto, Deus tem a prioridade no seu tempo? Como foi esse ano? Como vai ser 2024? Será que Deus vai ter mais prioridade no seu tempo? Nós estávamos na célula essa semana, célula poderosa, como é bom reunir em célula. Eu estava um culto e uma célula, já parecia que eu estava me sentindo desviado já.
E você vai na célula, e presença de Deus, e mover de Deus, e revelação da palavra, comunhão dos irmãos, né? E os irmãos compartilhando os projetos, os sonhos aí para 2024. E sabe o que eu fiquei feliz? É que nos projetos tinha uma coisa muito interessante. Os irmãos, eles estavam querendo ser mais parecidos com Jesus. O alvo da vida deles é que eles queriam ser um pouco mais parecidos com Jesus, queriam melhorar espiritualmente, crescer espiritualmente. Sabe o que é isso? É um lugar onde Deus tem a primazia. É um lugar onde Deus é o centro. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, irmãos, nós ensinamos os nossos filhos, né? Eu estou ensinando os meus filhos esses dias, porque aprendemos com os pastores. Eu sei que essa é a vida dos obreiros dessa igreja. E nós sempre ensinamos que a primeira prática do nosso dia deve ser a prática do devocional. Que antes de qualquer coisa você deve buscar o Senhor, ler a palavra, orar, ter um momento de adoração ao Senhor. E algumas às vezes nos questionam, mas não pode ser depois do final do dia, mas não pode ser. Pode, irmão, você é livre, você pode fazer qualquer hora do seu dia que você sentir melhor. Mas nós ensinamos nos primeiros momentos, porque esses primeiros momentos enfatizam algo, que Deus é o primeiro, que Deus é o centro, que é Deus que vai conduzir, que é Deus que vai direcionar, né? Então se prepare nisso. Nós estamos aqui num culto de domingo. Por que você acha que a igreja cristã escolheu um culto de domingo e não durante a semana ou num sábado? É porque domingo é o primeiro dia da semana. E ao fazer e realizar um culto como esse, congregacional, num dia como o domingo, nós estamos declarando, não, domingo é o primeiro é do Senhor, porque o Senhor é o primeiro é para Ele. Aleluia! É um tempo de descanso. Então, nós vivemos a nossa vida de uma maneira tão agitada e corrida, que talvez você já tentou acordar de manhã, se planejou, intencionou ali e fazer isso. Mas as tarefas foram se acumulando, as ligações foram chegando, as necessidades surgiram. Quando você chegou no final do dia, o que aconteceu? Naquele dia, naquela semana, Deus deixou de ser o primeiro. Deus deixou de ser o centro. Não é que você perdeu a salvação. Não é que você desviou da fé, não. Mas algo começou a dar errado ali. E esse é o grande perigo. Quem está me entendendo, diga amém. Então, nós vivemos um tempo, irmãos, de distração, constante distração. Cuidado. A estratégia do inimigo é essa, te distrair. Te distrair para que você não esteja com o Senhor. Para que o Senhor não seja a primeira coisa na sua vida. E eu sei que, à medida que a vida vai caminhando, nós vamos incluindo Deus na nossa agenda. Nós vamos incluindo Deus nos nossos afazeres. O grande problema é Deus se tornar apenas mais um item da sua agenda. Quando na realidade Deus deveria ser sempre a sua agenda. O centro, a prioridade. E todas as coisas deveriam primeiro ser construídas sobre Ele, em volta dEle, tendo Ele como prioridade. Mas nós vamos fazendo ao contrário. Vamos descentralizando Deus da nossa vida. Isso fica evidente, infelizmente, irmãos, quando nos reunimos. Eu fico às vezes, talvez o pastor tenha essa sensação também. Eu acho que é comum aos pastores, que nós viemos de uma época anterior. E quando a gente vê as festas dos crentes hoje, é assustador. Porque parece que Deus não tem lugar nelas. Deus tem lugar na necessidade, Deus tem lugar na luta, no tempo da crise as pessoas lembram de Deus, mas no tempo das festas, das comemorações, as pessoas não lembram de Deus. Infelizmente, hoje é comum você ir aniversário de filho de crente, onde não se ora mais pelo filho, onde não se invoca mais o nome do Senhor. Você entende que pouco a pouco, as coisas vão se desfazendo. Festa de final de ano, família está reunida. É uma bênção, é uma alegria, né? É um momento muito bom se reunir com a família. É duas alegrias, né? Uma hora que chega, uma hora que vai. E faz parte, isso é família. Mas o que é triste, sabe o que é? Quantos crentes deixam de orar nesse momento em que está reunido com a família, na reunião de Santa Ceia, ou de ceia de Natal, no caso, né? No momento da ceia de fim de ano, e não oram. Por quê? É vergonha, é isso, não quero ser chato. Não é isso. Sabe o que é?
que Deus deixou de ser um centro. Deus deixou de ser o primeiro. Nós somos de uma época em que tudo era motivo para glorificar a Deus, para exaltar o Senhor, para orar, para centralizar Cristo, para dizer que Cristo era o primeiro. Orávamos, toda oportunidade, festa de aniversário, morte do cachorro, tudo era motivo para orar, para louvar a Deus, para centralizar, para pregar, para alabar. Só por quê? Porque Deus, Ele tem que ser essa prioridade na nossa vida, amém, irmãos? Então, quantos de nós, palavra de Deus para nós hoje, estamos sofrendo nos nossos casamentos, que estão sendo destruídos, famílias emocionalmente doentes, sabe, pessoas que estão perdidas sem rumo, uma geração perdida. Sabe por quê, irmãos? Só por um motivo. Porque Deus deixou de ser o centro. Porque Deus deixou de ser o norte. Porque Deus deixou de ser o primeiro. Eu gosto muito do Salmo 127, se você puder abrir o Salmo 127. Salmo de número 127. Às vezes nós lemos, passa desapercebido aos nossos olhos. A primazia de Deus. Ele começa já dizendo assim, o salmista: se o Senhor não edificar a casa, os que em vão irão trabalhar aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Olha aqui, talvez eu vou parafrasear, para ficar claro para você. O salmista está dizendo assim, olha, se ele não for o primeiro, não adianta. Seu ministério não vai avançar. Talvez o seu ministério seja o próprio ídolo para você. O que o salmista está dizendo, olha, se você não colocar Deus em primeiro lugar, não adianta, mas que você vai trabalhar, você vai ralar, você vai conquistar, vai enriquecer, mas você não vai desfrutar, não vai servir para nada. Resumindo, o salmista está dizendo, olha, se antes de começar o ano, fazer os seus planos, estabelecer os seus alvos, se primeiro você não estabelecer o Senhor no seu lugar, não vai adiantar, vai ser só frustração e cansaço. É isso que o salmista está dizendo. Se Deus não for o primeiro no decorrer desse ano, se Deus não estiver te guardando, se Deus não estiver te dando direção, se Deus não te der descanso, como ministrou o pastor no final do ano, se Deus não te der força e vigor, esquece, você já começou errado. Por isso que num culto como esse nós estamos aqui para dizer e declarar a Deus, tu és o primeiro, e tu vais ser o primeiro sempre na nossa vida. Sabe, irmãos, Deus não é só para emergências, Deus não é só para momentos difíceis, Ele é para todos os momentos na nossa vida, inclusive o primeiro, amém, irmãos? Já estou encerrando, mas eu quero deixar aqui uma frase de um ator norte-americano cristão, Denzel Washington. Tem um testemunho muito bonito na vida dele. E ele discursando para formandos em Washington, ele disse a seguinte frase, a seguinte colocação. Ele poderia dizer muitas coisas, irmãos. Ele não estava num culto, uma celebração religiosa, não, no meio secular. Mas ele deixou bem claro: coloquem Deus em primeiro lugar em tudo que vocês forem fazer nas suas vidas. Coloquem Deus em primeiro lugar em todas as coisas que vocês forem fazer nas suas vidas. Quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Queria que os irmãos do louvor me ajudassem. Eu quero que você faça desse momento um momento que você entronize o Senhor. Um momento em que você reestabeleça, se necessário for, o Senhor no seu lugar de primazia na sua vida. Talvez seja um momento que você precise reafirmar a sua fé em Cristo. Não importa.
Eu quero que você use esse momento para isso. Olha aqui, irmãos, olha para mim. O que eu estou falando aqui é muito bonito. Na teoria, é fácil. Mas nós precisamos ser práticos, porque o Evangelho é prático. Esse momento é um momento de conserto. É um momento de reconciliação. É um momento de entrega. Sabe por quê, irmão? Na prática o negócio não é tão fácil. Porque colocar Deus em primeiro lugar, sabe o que vai exigir de você? Negar a si mesmo. Como é difícil negar a si mesmo, sim ou não, irmão? Quando o diabo se manifesta, a gente ora em nome de Jesus, a gente repreende. E o diabo vai embora. Mas quando é a nossa vontade que se manifesta, quando é o nosso ego em detrimento da vontade de Deus, quando eu quero ser o primeiro, em vez de colocar Deus em primeiro, então esse momento é um momento de prática, de você decidir abrir mão do seu ego, da sua vontade, do seu eu, e renunciar para colocar Deus em primeiro lugar. Primeira coisa. Só que tem um outro porém. Uma das nossas grandes dificuldades é dizer não. E dizer não para pessoas e dizer não para coisas. É difícil muitas vezes, sim ou não? Porque nós temos a sensação que precisamos agradar a todos. Não, não. Você vai ter que desagradar muita gente e deixar de fazer muita coisa para agradar a Deus. Então nosso desafio é esse. Senhor, este ano é um ano em que eu quero dizer não para muitas coisas e dizer sim para que o Senhor seja a prioridade na minha vida.